E aí, aqui é Gi Carvalho e hoje eu vou fazer um vídeo com a atualização da minha configuração no cruzamento de médias móveis. O meu layout, exatamente como eu uso, com todos os indicadores de forma atualizada. Esse é o que está valendo. Então, primeira coisa, no índice eu uso o 11R e não mais o 10, igual eu usava há um tempo atrás. Por quê? Porque cada box fica com 50 pontos e fica mais fácil de visualmente eu saber qual foi o tamanho do movimento, sem ter que ficar puxando para marcar quantos pontos andaram. Então eu olho ali, pô, já andou 200 pontos, tá ok, para ficar analisando os movimentos. Então, primeira coisa, 11R. Para quem não sabe como colocar, você vai digitar, você estando no gráfico, você digita 11, ele já aparece um monte de coisa. Se você quiser colocar 11R, ele já aparece. Se você quiser colocar 5, ele já aparece. Então, basta colocar 11R, dá Enter, que ele já muda para 11R. Eu estou aqui no layout zerado. Quando a gente começa um novo layout, ele aparece assim, sem nenhuma coloração. Eu vou inserir, eu clico em cima do box, com o botão da direita, vou inserir regra de coloração e vou procurar aqui a 2MV padrão. Caso não esteja aparecendo para você, clica aqui no mais e coloca aqui na busca 2MV. Ele já aparece, padrão, e eu vou inserir no gráfico. E dá OK, ele já fica assim. O que quer dizer esses boxes brancos? Ele indica uma reversão de movimento, uma possível reversão de movimento. Ele serve para nos auxiliar nas entradas, não necessariamente, fez o box branco, no box seguinte eu entro. Não é isso. Teoricamente seria assim, mas essa coloração ela é desenvolvida com base em média de 20, é uma outra situação, então não vai ser exatamente na hora do cruzamento, mas ela já te indica uma possível reversão do movimento. Então é um gatilho para você passar, prestar atenção a partir desse momento. Então já colocamos a coloração, aí eu vou inserindo as médias. A mesma coisa, eu clico no botão da direita, inserir indicador, eu vou aqui, média móvel, vou inserir uma de 9 períodos, eu vou inserir mais uma de 21 períodos e outra de 200 períodos. Inserir minhas 3 médias, vou dar OK. Eu tenho 3 linhas iguais aqui, tudo da mesma cor. Então, vou escolher a primeira, vou clicar em cima dela 2 vezes, é a média de 200. Eu vou mudar para exponencial e eu gosto de usar ela no azul clarinho. Isso é minha opção, porque eu já acostumei com as cores que eu sempre uso para as médias, então para mim fica mais fácil. Vou escolher a próxima, é a média de 9, vamos mudar para exponencial e eu uso a minha média de 9 fúcsia. OK. E a média de 21, eu uso ela exponencial também, aparência, e escolho ela amarelinha. Pronto, então minhas médias estão aqui. Deixa eu só engrossar um pouquinho, que eu deixei muito fininha. Aqui um pouquinho mais, só para enxergar melhor. A mesma coisa aqui na amarela e a mesma coisa na de 200. Prontinho. Então, eu já tenho as minhas médias inseridas. Próxima coisa, inserir indicador VWAP, a VWAP normal. Inserir no gráfico também, OK, a mesma coisa, eu clico nela. Eu só, o período é diário mesmo, eu não mudo isso, uso a VWAP diária. Eu só uso ela branca por conta da cor da minha tela. Cadê o branco? OK, então tô com a minha VWAP também.
Então, eu estou inserindo todos os indicadores que eu utilizo no cruzamento de médias. Isso para dólar e índice não muda nada, exatamente a mesma configuração. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar o detector de topos e fundos, que eu particularmente gosto bastante. Vamos lá também. Detector, topos e fundos, inserir, ok. Ele aparece como linha. Eu não gosto, porque fica muita coisa para eu olhar, tipo, atrapalha meu campo de visão. Eu uso ele no período 3. Por quê? O que significa esse período 3? Que a cada 3 box ele vai formar ou um topo ou um fundo quando ele for nessa direção. Essa marcação ela acontece depois do movimento e não antes. Eu vou dar o exemplo já já. Opções de desenho, eu tiro linha e deixo o rótulo, que é para sair a linha e ficar a letrinha lá em cima. Aí a cor eu também deixo azulzinho, porque fica mais fácil de ver no gráfico. Ok. Então, está vendo que aí ficou aqui o topo, fundo. Então, significa o quê? Que para ele formar esse topo, só se ele tiver subido 3 boxes. Se ele subiu 3 boxes, ele forma o topo. Senão, ele não forma. Então, ele sempre forma depois do movimento, não antes. Esse topo, ele foi formado depois que o movimento aconteceu. Caiu 3 boxes, ele confirmou que isso foi um topo. Subiu 3 boxes, ele vai confirmar que foi um fundo. Mas isso é tão automático que com o tempo você vai sabendo que isso aqui se formou um fundo, a não ser que aconteça o quê? Ele fez um box de reversão, ele fez só um box e continuou caindo. Mas o que eu quero dizer assim, a gente vai acostumando de aonde estão formando, mas na verdade isso orienta mais para ver a tendência do que necessariamente, porque nessa operação especificamente, nós não fazemos compra com base em topo e fundo, então não faz diferença nesse sentido. Agora vamos inserir o estocástico. Vou aqui inserir indicador, estocástico lento, eu vou inserir na janela. Vou dar ok, ele vem assim, sem muita informação, sem muita coisa. Eu uso a configuração dele. Eu clico 2 vezes. Eu uso o período 55. Eu uso 55 ou 21. Eu tenho preferido usar, antes eu usava mais 21, eu tenho preferido usar o 55, porque eu consigo, como eu estou pegando um período maior de dados, eu consigo antecipar um pouquinho, saber onde vai acontecer o cruzamento, porque eu olho o cruzamento no estocástico. A hora que ele cruza, eu sei que possivelmente no gráfico ele vai cruzar também. Então eu consigo já ficar atenta, eu não antecipo minha entrada, apesar que se antecipar tem dado sempre muito certo, eu não faço, mas observando a movimentação daria sempre bem certo. Mas eu gosto disso por quê? Porque eu já consigo ficar de olho que o cruzamento está prestes a acontecer. Então eu uso ele 55, eu uso a média de 8, exponencial. O estocástico eu deixo ele também na cor fúcsia, porque é o dado principal, isso me norteia melhor. Agora, na média do estocástico, deixo o período 5, exponencial e a aparência. Às vezes eu mexo, às vezes eu não mexo, mas eu vou deixar amarelo também. Ok. Então, aqui eu já estou com o meu estocástico configurado. Aí, o que eu faço para visualmente ficar mais fácil? Eu venho aqui no cantinho da listinha de preço, clico no botão da direita, aparece escala de preço, eu clico e venho aqui em grade fixa. Vai ver que já tem ali uns números. Eu tiro 50, vou aqui, ó, remover. Eu incluo o 15 e eu incluo o 85. A hora que eu incluir, eu clico no número 15. Eu deixo ele verde-limão. Eu clico no 20 e deixo ele verde-limão. Eu clico no 80, deixo ele vermelho. E eu clico no 85 e deixo ele
vermelho também, dou OK e vai aparecer essas linhazinhas aqui. Fica mais fácil de visualizar aonde o preço está, para saber se o estocástico está acima, se ele está abaixo, então fica mais fácil para acompanhar. Vendo quando ele está aqui embaixo, então eu já sei que as linhas estão aqui e fica mais fácil para eu visualizar. Agora, o último indicador, que é o pivô. Inserir indicador, pivô, eu também insiro pivô 2 vezes, então vou inserir uma vez, 2 vezes e dou OK. Aí aquilo que eu já falei, né, no gráfico sobre pivô, eu clico a primeira vez, clico 2 vezes, eu venho aqui em parâmetros, máximo e mínimo, eu vou colocar aqui 3 linhas, deixa eu mexer para ficar diferente. Eu vou colocar o primeiro abertura, porque aí já dá para ver as 2 linhas de pivô separadas. 3 linhas. Aí, como eu não quero o suporte e resistência aparecendo, eu vou mudar a cor deles. A aparência do pivô, primeiro. Eu vou mudar, vou engrossar ele, eu vou mudar para pontilhado. A aparência das resistências, eu vou deixar da cor do meu fundo, que é preto, porque eu quero que ele fique discretinho. Ok. Então, as linhas... Deixa eu tirar esse aqui também, porque ele não muda sozinho todos. Então, aqui também ficou preto, eu não quero ficar olhando, apesar dela estar aqui no meio do caminho. Então, eu tenho um pivô aqui, o outro pivô. Esse aqui eu mexi? Não, não é o que eu mexi. Agora esse aqui eu mexi. Esse que eu tenho aqui. Esse aqui, ó, 3 linhas. Deixar o pivô pontilhado. Vou engrossar ele aqui também. A aparência aqui já tá pretinho. Ah, esqueci de mudar Fibonacci. Fibonacci aplicar, ok. Isso aqui também. Fibonacci aplicar, ok. Pronto. Já tenho os meus pivôs aqui. Por que ele não ficou pontilhado? Vai. Não sei, deu algum pau. Mas depois eu vejo se esse bicho atualiza e fica pontilhado. Mas então estão aqui os meus pivôs. Então, essa é a configuração padrão. Esse vídeo é só para mostrar a configuração, não é para explicar o operacional. Aqui são todos os indicadores que eu uso no cruzamento de médios, tanto do índice como no dólar. São os mesmos indicadores, as mesmas configurações que eu uso para ambos. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que se atualizem aí com os seus indicadores para ver se está igualzinho à forma que eu tenho feito atualmente. E se qualquer nova atualização ocorrer, porque eu estou sempre testando, verificando o que funciona mais, o que funciona menos, ajustando, eu faço uma outra atualização e aviso para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like maroto. Se não é inscrito no canal ainda e fizer sentido para você, se inscreva e até o próximo vídeo.